Olá, eu sou o professor Fábio e hoje eu te convido a trabalharmos os conceitos envolvendo critérios de divisibilidade. Lembrando, caso você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ajude a compartilhar o trabalho. Vem comigo. Os conceitos de divisibilidade, eles vão ser muito úteis para você em diversas situações. Por exemplo, se eu quero conhecer se um número é divisível por outro, eu preciso conhecer os critérios de divisibilidade, pois irão facilitar você em conhecer quais números são divisíveis por aquele número que você está observando naquele exato momento. E lembrando que para um número ser divisível por um outro certo número, o resto dessa divisão que você aplicar, ele tem que ser zero. No caso, nós vamos trabalhar com esses números aqui. Então, o critério que vai ser apresentado vai ser envolvendo do número 2 ao número 10. Tranquilo? Vamos lá para os critérios. Primeiro, vamos trabalhar a divisibilidade por 2, pelo número 2. Veja bem, o número ele será divisível por 2, primeiramente quando ele é par. Todo número que for par, ele vai ser divisível por 2. Lembrando que os números pares são aqueles números 0, 2, 4, 6 e 8, correto? Então, logo, se um número qualquer que eu estou observando termina por 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Tranquilo? Por exemplo, eu quero conhecer se o número 438 ele é divisível por 2. Veja bem, quando você for verificar se um número é divisível por 2, você tem que observar o quê? A terminação dele, no caso, o elemento das unidades. No caso 8, ele está contido no conjunto dos números pares, logo o 438 é um número par. Se ele é um número par, pela nossa definição, ele é divisível por 2. Tranquilo? Então, no caso aqui, o número 438 é sim divisível por 2. Lembrando que eu tenho que lembrar da diferenciação entre números pares e ímpares. Eu vou deixar para você um link para você conhecer sobre os números pares e conhecer um pouco sobre os números ímpares para ter esse conhecimento, para entender se o número é divisível ou não pelo número 2. Beleza? Vamos lá para o critério de divisibilidade pelo número 3. Veja bem, vamos entender o critério de divisibilidade pelo número 3. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Para a gente conhecer se um número é divisível por 3, você vai pegar esse número, fazer uma separação entre os seus algarismos e somar eles. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, o meu número, no geral, vai ser divisível por 3. Vamos para os exemplos. Por exemplo, eu quero verificar se o número 65.283 e o número 91.277 eles são divisíveis por 3. Tranquilo? Veja bem, vou observar cada número. Primeiro, vamos pegar o 65.283. Eu pego esse número, faço uma separação dos algarismos e aplico uma soma com esses números. No caso do 65, eu separo 6, 5, 2, 8, 3 e aplico uma adição entre eles. Fazendo essa soma, eu encontro o número o quê? 24. Encontrando esse número 24, você vai lá na tabuada, no caso que nós estamos observando, qual número? 3. E verifica se tem algum número na tabuada que multiplicado por 3 dá 24. Caso ocorrer esse resultado, o número vai ser divisível. Caso não ocorra, ele não é divisível. No caso, como se você observar a tabuada número 3, nós temos uma situação que indica o 8 vezes 3 é o 24, logo, o número 65.283, ele é, sim, divisível por 3. Tranquilo? Tá vendo? 8 vezes 3 é 24. Se o 24 é a resposta da soma dos algarismos, logo o número 65.283, ele é sim divisível por 3. Vamos para o próximo número. Eu tenho o número 91.277. Se eu pegar os algarismos, separar eles e aplicar uma soma, como eu estou fazendo aqui, eu encontro o número 26. Novamente, você volta lá na tabuada do número 3 e observe se tem algum número multiplicado por 3 que dá
o resultado 26. Se você observar, não tem. Logo, o número 91.277, ele não é divisível por 3. Veja bem, é muito simples entender se o número é divisível por 3. Então, basta você pegar os números que apresentar para você, separar os algarismos e somar. Se o resultado for um número múltiplo de 3, ele é sim divisível por 3. Caso não seja, ele não é divisível por 3. Tranquilo? Critério de divisibilidade pelo número 4. Veja bem, para um número ser divisível por 4, tem que acontecer o quê? Você vai observar, no caso, os dois últimos números. Se eles terminarem em 00, ele é divisível por 4. Ou, se esses dois últimos números for um número divisível por 4, o seu número, no geral, vai ser divisível por 4. Então, isso é o que está dizendo, tá vendo? Para um número ser divisível por 4, é necessário que os seus dois últimos algarismos sejam 00 ou divisíveis por 4. Beleza? Vamos para os exemplos para você entender o que eu estou te falando. Por exemplo, qual das opções abaixo apresenta um número que não é divisível por 4? Nesse exercício, eu quero saber quais números não são divisíveis por 4. Eu tenho as opções aqui, que no caso é o 35.748, o 20.500, o 97.235, o 70.832. Observe que eu grifei todos os dois últimos números, beleza? Por que eu estou grifando esses dois últimos números? Porque para saber se o número é divisível por 4, eu tenho que observar apenas os dois números, beleza? Ó, para responder a questão, vamos verificar os dois últimos algarismos de cada opção. Primeira opção, do 35.748, eu vou verificar apenas o 48. Esse 48 é divisível por 4? Observe o quê? Ele termina por 00? Não. Então, o primeiro critério, terminar por 20, não bateu. Vamos verificar se ele é divisível por 4. Se você observar, o 48 é a multiplicação do 4 vezes 12. Se você multiplica 4 vezes 12, dá quanto? 48. Logo, o 35.748, ele é, sim, divisível por 4. Veja bem, na letra B, 20.500. Observa, os dois últimos números, no caso é o 00. Como ele já entra dentro do critério que para ser divisível por 4 tem que terminar por 20, então logo o número é, sim, divisível por 4. Letra C. Vamos observar da letra C, que é o número 35. Ó, 35 não é divisível por 4. Por quê? Se você for na tabuada do número 4 agora e observar se tem algum número que multiplica por 4 que dá 35, você não encontra esse número. Logo, esse número não é divisível por 4. Beleza? Letra D, o 32 é divisível por 4. Por que ele é 32 aqui? Ó, quando eu pego esse número, é divisível por 4. Se você multiplica 8 vezes 4, dá quanto? 32. Como ele bate com o resultado dos dois últimos algarismos, ele é divisível por 4. No caso, a resposta desse exercício nosso é qual letra? A letra C, que esse número não é divisível por 4. Veja bem, esse critério de divisão pelo número 4 tem que ser bem ou muito bem observado. Ou você tem os dois últimos números terminados por 0 ou os dois últimos números sendo um número divisível por 4. Para saber, basta você olhar na tabuada de multiplicação. Pega os dois últimos números, observa a tabuada de multiplicação. Se esse número que forma os dois últimos números estiver na tabuada de multiplicação do número 4, ele é divisível por 4, beleza? Bem simples, bem fácil, vai facilitar muito para você. Então, no caso, a letra C é a nossa resposta. O número 97.235, ele não é divisível por 4, pois termina com o número 35, e o 35 não está em nenhum momento na tabuada do número 4 como resultado, beleza? Bem simples, bem fácil, bem criterioso. Vamos para a divisibilidade pelo número 5. Ó, o número 5 e o número 10 são os números mais fáceis de você entender se ele é divisível ou não pelo número observado. Por exemplo, o número 5, para ser divisível pelo número 5, é dois casos. Ou ele termina com 0, ou ele termina com 5. Acontecendo de terminar com 0, acontecendo de terminar com 5, ele é divisível por 5, beleza?
Ó, o número será divisível por 5 quando o algarismo da unidade for igual a 0 ou 5. É o que eu falei. Ou o número termina por 5 ou o número termina por 0. Acontecendo isso, ele é divisível por 5. Por exemplo, ó, comprei um pacote com 378 canetas e quero guardá-las em 5 caixas, de forma que cada caixa tenha o mesmo número de canetas e que não sobre nenhuma caneta. Isso é possível? Beleza, eu tenho o número 378. Eu quero pegar esse número que corresponde a canetas, eu tenho 378 canetas, e quero pegar essas canetas e colocar em 5 caixas, de forma que cada caixa não fique sobrando nenhuma caneta e tenha a mesma quantidade. É possível fazer isso? Ó, para saber, você tem que saber se o número é divisível por 5. Veja bem, o 378 é divisível por 5, nesse caso? Ele terminou com 0 ou terminou com 5? Não. Logo, não é possível você pegar 378 canetas e colocar em 5 caixas de forma correta. Em algum momento vai sobrar uma caneta fora da caixa. Logo, não é possível você aplicar essa divisão. Ela não vai ser exata. Correto? Então, o algarismo da unidade, que no caso é o número 8, que eu estou observando, né? No caso, o número 8, eu vou observar ele. Ele é diferente de 0 ou 5, né? Para ser divisível por 5, tem que terminar 0 ou 5. Logo, não será possível dividir as canetas em 5 partes iguais e vai sobrar caneta fora dessa caixa. Beleza? Então, é bem simples você entender se o número é divisível por 5. Então, basta fazer o quê? Observar o último elemento dela, que no caso é o algarismo das unidades. Se esse número terminar com 0, ele é divisível por 5. Se ele terminar com 5, ele é também divisível por 5. Beleza? Bem tranquilo também. No caso, vamos para o critério de divisibilidade pelo número 6. O critério de divisibilidade pelo número 6 tem que muito bem ser observado. Eu tenho algumas restrições. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e tem que ter ao mesmo tempo divisível por 3. Correto? Por quê? 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Logo, o critério de divisibilidade pelo número 6 vai ser o critério de divisibilidade pelo número 2 e o critério de divisibilidade pelo número 3. Correto? Veja bem, vamos ver isso aí. Por exemplo, se eu pegar o número 43.722, ele é divisível por 3? Vamos ver. Qual que é o primeiro critério? Ele tem que ser o quê? Divisível por 2 e por 3. Lembra que qual é o critério de divisibilidade pelo número 2? O número tem que ser o quê? Par. Primeiramente, esse número aqui, que é o 43.722, ele é par? Ele é par, ele termina com o número 2. E lembrando que o par é o qual? 2, 4, 6 e 8. Como terminou com o número 2, ele é divisível por 2. Beleza. O critério por 2 está pronto. Agora tem que verificar quem? Por 3. Vamos verificar cada situação. Veja bem. E para ser divisível por 3, eu tenho que pegar os algarismos e fazer o quê? A soma deles, né? Por exemplo, 4 mais 3, mais 7, mais 2, mais 2. Beleza? Vamos observar isso. Ó. Se eu pegar e fazer essa soma, no caso, eu pegar 4 mais 3, mais 7, mais 2, mais 2. Quando eu faço essa soma, dá 18. 18 é divisível por 3? Lá na tabuada do número 3, algum momento acontece de ter uma resposta igual a 18? Acontece. 6 vezes 3. 6 vezes 3 é quanto? 18. Beleza, logo o número 18, ele é divisível por 3, tornando assim o 43.722 também um número divisível por 3. Aconteceu o quê? Logo, se eu tenho o critério de divisibilidade pelo número 2, por ser par, e o critério de divisibilidade pelo número 3, que a soma dos algarismos é um número divisível por 3, logo, o 43.722 é divisível por 3. Beleza? Bem tranquilo, basta conhecer se o número é divisível por 2, conhecer se ele é divisível por 3, acontecendo disso ocorrer, o número vai ser divisível por 6. Vamos verificar o critério de divisibilidade pelo número 7. Ó, esse critério pelo número 7 é o mais complicado que tem. Ele tem mais passos do que os outros critérios, beleza? Então, ele vai ser mais complicado, então vai exigir de você um esforço maior. Veja bem, para saber se o número é divisível por 7, eu tenho que seguir alguns passos.
beleza? Qual que é o primeiro passo? Eu vou separar o algarismo da unidade. Segundo passo, eu vou pegar esse número que eu separei, vou multiplicar ele por 2. Terceiro passo, eu vou pegar esse 2 e vou subtrair do restante que sobrou. Se o resultado for um número divisível por 7, o número que eu estou observando é divisível por 7. Beleza? Então é isso que eu estou falando para você aqui. Vamos para um exemplo. Eu quero saber se o número 3.625 ele é divisível por 7. Vamos olhar o critério. Ó. Eu vou pegar, qual que é o primeiro caso? Separar o algarismo da unidade. Aqui, quem é a minha unidade aqui? A minha unidade é quem? O número 5. Então, separo ele. Beleza? Separei o número 5. Agora eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse número por 2. Então, eu vou pegar o 5 e multiplicar por 2. Correto? E vai me dar o resultado o quê? 10. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 10, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Eu vou pegar esse 10 e vou subtrair disso aqui, ó, dessa parte de cá, que é o 362. Então, vou pegar o número 362 e subtrair 10. Vai ficar quanto? É 352. 352 é divisível por 7? O que você acha? Sim ou não? Aí sim, você não sabe, você novamente torna a fazer o passo. Pega o último algarismo, no caso é o 2, multiplica por 2 e subtrai do restante, que no caso é o 35. Beleza? Veja bem, ó, eu peguei o número 2, multipliquei por 2, correto? Então 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, aí sobrou quem? O 35. 35 menos 4 é 31. 31 é divisível por 7? Na tabuada do número 7, você encontra em algum momento o 31? Não. Logo, se você não encontra, o número não é divisível por 7. Logo, o número 3.625 ele não é divisível por 7. Beleza? Achou fácil esse processo, meio complicado? No geral, ele é bem simples você entender se o número é divisível por 7, mas vale lembrar você, tem que ter um esforço. Se você não se esforçar nesse momento para entender se o número é divisível por 7, você não vai conhecer. Então, é muito mais fácil você seguir os passos aqui da divisibilidade por 7 do que dividir direto o número 7, que você pode ter problema. Uma outra forma é dividir o número que você tem pelo 7. Encontrou o zero como final, de resto, né, o número é divisível. Caso você não queira fazer isso, segue os passos que estão aqui, que é 1, 2, 3. Basta pegar o quê? O elemento da unidade, multiplicar por 2 e subtrair do restante. Você vai encontrar o número divisível por 7. Veja bem, quando o número é divisível por 8? Para você saber se o número é divisível por 8, você vai olhar os 3 últimos algarismos desse número. Se esse número for um número divisível por 8, o número que você está observando, ele vai ser, sim, divisível por 8. Então, basta pegar os 3 últimos e verificar se divide ou não por 8. Se o resultado dessa divisão é 0. Se acontecer de ser 0, o número é divisível por 8. Por exemplo, ó, eu tenho esse número aqui, ó. Beleza? Eu quero saber se ele é divisível por 8. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar apenas os 3 últimos números aqui e aplicar a divisão por 8. Se acontecer dessa divisão tiver resto igual a 0, eu tenho que o número é divisível por 8. Beleza? Neste caso aqui, não vai ter como eu aplicar a divisão para você, porque eu não tenho uma mesa digital e vai complicar essa divisão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a multiplicação previamente já organizada aqui. Ó, se o número for divisível por 8, o resto da divisão será igual a 0. Então, vamos verificar se é possível. Então, como eu falei, se você pegar os 3 últimos números de um número que você está observando e dividir por 8, se o resultado for 0, o número é divisível. Neste caso aqui, eu vou utilizar a multiplicação. Eu peguei os 3 últimos números, fiz a divisão por 8 e verifiquei que se eu multiplicar o 8 por 54, eu tenho 432. Logo, a minha divisão do 432 por 8 vai ser 0. Logo, o número está sendo observado aqui, que é essa totalidade aqui, ele é um número, sim, divisível por 8. Beleza?
Vamos verificar o critério de divisibilidade pelo número 9. Ó, o critério de divisibilidade pelo número 9 ele é bem parecido com o critério pelo número 3. Tá? O que me diz o critério de divisibilidade do número 9? Você vai pegar os algarismos que você tem, que está formando o número, vai separar eles e aplicar uma soma, assim como você faz com o número 3. Se essa soma der um número divisível por 9, o número vai ser divisível por 9, beleza? Então, beleza, eu tenho um número aqui, ó, 426, 513, eu quero saber se ele é divisível por 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar os números, correto? Separo todos os números, no caso os algarismos, né? E aplico uma soma entre eles, assim como a gente fizemos com o número 3. No caso, ao somar esses algarismos, eu encontro o número 21, correto? Esse número 21, ele é divisível por 9? Lá na tabuada do número 9, você encontra como resultado o número 21? Não, por quê? Se você multiplica 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 2 dá quanto? 18, 9 vezes 3 é o quê? 27. Tá vendo que eu já passei do 18 para o 27? Né? No caso, o número 426, 513, ele não é divisível por 9, beleza? É bem simples você entender. É só observar o seguinte, os algarismos, faz uma separação desses algarismos e aplicam a soma. Se o resultado for um número divisível por 9, ele vai ser sim divisível. Caso não seja, ele não será divisível por 9. Beleza? Vamos para o último critério, que é o critério de divisibilidade pelo número 10. Assim como o número 10, eu tenho o número 5, ele é bem parecido. A diferença do número 5 para o número 10 é o quê? Para ser divisível por 10, basta terminar por 0. Aconteceu de um número ser divisível por 10, ele tem que terminar por 0. Aconteceu de ser terminado por 0, ele é divisível por 10. Beleza? Vamos para o nosso exemplo. Ó, eu quero saber o resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7. Eu quero saber se o resultado dessa expressão numérica aqui é um número divisível por 10. Lembrando que na expressão tem um critério de resolução. Tem as operações que têm que ser realizadas primeiro. No caso aqui, como a multiplicação é um critério a ser realizado primeiro do que a adição, eu multiplico 2 vezes 7 aqui, né? Então seria 2 vezes 7, 14, 14 mais 76, beleza? Vai me dar o resultado 90. 90 é divisível por 10? O que você acha? Não é? Não terminou com 0 e não é um dos critérios para ser divisível por 10? Logo, esse número 90 é divisível por 10. Veja bem, esses critérios eles vão facilitar para você em alguns momentos. Lembrando que é importante, mas não precisa você totalmente se dedicar, feito um louco nesses critérios. É importante, muito importante. Vai facilitar para você. Mas todos os números que são apresentados, para você descobrir se ele é divisível, basta você fazer uma divisão. Se o resto dessa divisão for 0, ele é divisível por um certo número. Agora, para facilitar isso, tem esses critérios. Caso você queira ter essa facilidade, eu aconselho você a conhecer um pouco mais sobre esses critérios, entender para que nos exercícios que você for fazer futuramente, ele venha te auxiliar. Valeu, muito obrigado pela sua força, muito obrigado pela sua presença, eu conto com você em outro momento e deixa eu ir nessa aí, falou, fui!